Então, olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Miguel Francisco Girotti e a partir de agora nós vamos começar um curso rápido falando sobre as principais civilizações nativas da América Latina. É um prazer ter todos vocês aqui comigo e estaremos começando a partir de agora um curso rápido. Serão 6 aulas com 1 hora de duração cada. E durante essas aulas nós falaremos desde a América pré-colombiana, como vocês já estão acompanhando aí nesse primeiro slide, né, que é o povoamento do território americano. Nós passaremos a falar também sobre as principais civilizações indígenas que habitaram essas terras, entre elas os maias, os incas e os astecas, né, com um destaque principal. Falaremos sobre o processo de colonização da América Espanhola e os processos de independência, né? Então será um apanhado geral. Nós pegaremos desde antes da chegada dos colonizadores até os processos que se deram às independências dessas terras. É um prazer imenso ter todos vocês aqui. Eu espero que seja de muito proveito e que possa contar com um conhecimento a mais para todos vocês. E vamos lá. Então, começando aqui, o desenvolvimento desse projeto. Por ordem. Nós estaremos falando sobre a origem dos termos e dos nomes utilizados, como se deu o povoamento do território pelos povos nativos, as sociedades andinas, a origem dos povos americanos, onde os povos nativos viviam, a cultura, arte, religião, arquitetura e economia desses povos, como se deram os processos de colonização, o massacre aos índios, a administração do território pelos espanhóis, o início das lutas pela independência e os libertadores e os processos de independência de cada colônia. Pode estar um pouquinho perdido agora nesse começo, é natural, mas conforme as aulas forem passando, conforme nós formos chegando em cada tema, vai ficar tudo bem explicadinho. Nós vamos fazer isso com calma, para que não haja nenhum tipo de dúvida, para que seja bem fácil de compreender e bem tranquilo a nossa jornada aí pelas próximas aulas. Então, pessoal, antes de iniciarmos, eu gostaria de destacar uma coisa que é o principal objetivo, é falar sobre os povos de 3 civilizações diferentes, os maias, os incas e os astecas. Então nós vamos abordar a cultura, a vida dos povos e os processos de colonização desses povos, né? Então, como é que eles viviam antes de serem colonizados e como se deu os processos de colonização. E após isso, os processos libertários que as colônias assumiram, né? De formas e momentos diferentes. É importante destacar que, mesmo sendo colonizadas pelos espanhóis, cada território ele teve um processo libertário diferente. Cada região ela passou por um momento diferente de luta pela liberdade, né? Então, eu vou tentar evitar trazer sobre outros povos, porque o interesse é dar um destaque maior numa condição histórica que chega com conteúdo raso e que é fundamental a gente entender sobre a construção cultural, política, social e da maioria desses países do nosso continente, né? Porque a gente às vezes nem conhece, nós vivemos num continente tão grande que nós não conhecemos a história dos nossos países vizinhos. E é uma história muito rica e é muito importante que nós conhecêssemos ela, né? A gente vai tentar fazer de uma maneira um pouco mais enxuta, porque se fosse abordado do jeito certo, né, todo bem explicadinho, com riqueza de muitos detalhes, a gente levaria muito mais do que 6 horas, né? Então vamos tentar fazer um pouquinho mais resumido aí. Mas ainda assim nós vamos entregar um arranjo que ataca detalhadamente as informações importantes, né? Porque durante o calendário escolar, né, o currículo que a gente tem para trabalhar, ele é muito curto. Então, na escola, você não consegue abordar esses temas da maneira que você deveria abordar. E muita coisa interessante e importante sobre esses povos, e ele fica perdido. A gente não consegue chegar, né, para os alunos com isso. Então, esse curso é uma maneira não só de as pessoas entenderem mais sobre isso, mas também de acarretarem mais informações, né? Porque a gente aprende sobre os maias, os incas, os astecas na escola. Só que talvez não da forma como deveríamos. Não pegamos esse conhecimento todo, que ele é tão vasto, é uma história muito rica de detalhes e informações.
Então eu espero que todos vocês desfrutem, né, dessa jornada aí que a gente vai estar disponibilizando para vocês. E vamos lá. Então, primeiro, sobre os povos americanos. O sentido da palavra colonizar. O termo pode ser relacionado ao ato de explorar ou fixar moradia em algum território aparentemente desocupado, ou designar ato de povoamento. O que é importante destacar, pessoal, é que ao chegar no território americano, ó, detalhe para esse americano em aspas aí, os espanhóis, portugueses, ingleses, franceses e holandeses não encontraram um território completamente desocupado. Por isso é um erro acreditar na história que a América começa com a sua colonização, porque na realidade o processo se deu em virtude de fatores políticos, sociais e econômicos, que não devem ser ignorados. Então, vamos retomar ali pro americano em aspas. Por que o americano está em aspas? Primeiro porque o território americano ele foi batizado com esse nome devido a Américo Vespúcio, né? O Vespúcio ele foi o primeiro desbravador, né, a visitar essas terras, né? Porque mesmo ele tendo viajado anos após a primeira viagem de Cristóvão Colombo, né, diferentemente do seu conterrâneo, que Colombo acreditava que ao ver o continente americano, ele estava olhando para a parte do continente asiático. Já Américo Vespúcio não, ele acreditava que se tratava de uma nova terra, de um novo continente, né? Só que Vespúcio, quando ele viajou pelo continente americano, ele não viu a América Central ou a América do Norte como a gente às vezes costuma acreditar. Ele viajou primeiro pela costa norte e sudeste da América do Sul, né? E na América do Norte ele nem chegou a passar perto. E mesmo sendo o primeiro desbravador dessas terras, ele nunca chegou a pisar em território americano. Após sua morte, né, o território aqui passou a ser nomeado América, em homenagem a ele. Então, voltando aqui, pessoal, ó, é por isso que, para possamos abrir nosso conteúdo, vamos tratar de conhecer sobre a América pré-colombiana, certo? Como forma de valorizar e promover um conhecimento maior sobre esses povos, que por muito tempo foram esquecidos e desvalorizados historicamente falando, dado que a história fora contada sobre a perspectiva eurocentrista por muito tempo. Então, nós vamos trabalhar sobre isso porque nós temos a mania de não considerar a riqueza desses povos, nós temos a mania de subjugar a cultura, as habilidades, as qualidades desses povos. Por quê? Porque nós pegamos essa perspectiva eurocentrista. Então, nós temos a imagem de que o homem europeu ele é um ser que está à frente, ele é mais evoluído, então ele chega com a obrigação de dominar um povo subdesenvolvido, né? Nós vamos trabalhar isso, nós vamos mostrar que esses povos, eles são diferentes. Nós vamos mostrar que esses povos eles tinham organização, que esses povos sabiam o que estavam fazendo, eles eram muito bem articulados. Então, ó, pela origem da palavra América, né? Então, afinal, aqui vocês já se perguntaram, né, porque o nome é América, né? Então, eu conto para vocês, né? E, embora existam várias contestações envolvendo a origem do nome do continente americano, né? Segundo os relatos históricos, o nome América advém de uma homenagem feita a um italiano chamado Américo Vespúcio, que era isso que eu estava comentando lá atrás, né? O explorador que viveu de 1454 a 1512. Então, desse modo, a homenagem deixou de ser prestada a Cristóvão Colombo, que seria genuinamente o descobridor de tais terras. Quando Colombo atingiu a América, né, mais precisamente na parte onde se encontra hoje a América Central, ele achava que tinha chegado às Índias. Por isso, muitos historiadores deram o mérito da descoberta a Américo Vespúcio, por ter sido o primeiro navegador a afirmar e a divulgar, baseadas nas descrições feitas durante a viagem, que as terras que Colombo havia alcançado pertenciam a um novo continente. Então, as declarações de Vespúcio ganharam crédito na Europa e elas foram reconhecidas sim. Porém, o Américo Vespúcio faleceu no ano de 1512, sem imaginar que o seu nome fora dado ao continente. Então era mais ou menos isso que eu estava comentando ali logo atrás, sobre a origem da palavra América. Aqui está mais explicadinho, se vocês quiserem fazer alguma anotação sobre essas questões aí, vocês fiquem à vontade. A gente também vai ter um pouquinho de material disponível para vocês lerem, né? Não só eu falando.
Então, vamos lá agora para o próximo tópico aqui do nossa conversa, que é o povoamento do território americano. Então, afinal, ao chegarem na América, os europeus não tiveram grandes dificuldades em dominar os povos que aqui se encontravam. Mesmo que estivessem dispersos por todo o território e estivessem em diferentes estágios da civilização. Mas afinal, como isso era possível? Então, a princípio, a teoria mais certeira é que os nativos daqui, na verdade, foram originários da Ásia e teriam chegado pelo que conhecemos hoje como território americano, atravessando o Estreito de Bering, nas Ilhas Aleutas, Austrália e a Antártida. As duas últimas, no entanto, elas não puderam ser comprovadas ainda. Então, pessoal, esse território americano que está em aspas, a gente vai falar sobre ele também. Vamos falar sobre o Estreito de Bering, as Ilhas Aleutas, o que é. A Austrália e a Antártida vocês já sabem, mas é mais difícil de comprovar, porque seria um caminho que teria sido atravessado talvez por embarcações e é mais difícil de ser comprovado e tal. Agora, o Estreito de Bering é uma possibilidade um pouco maior. O território americano em questão, ele está em aspas porque, ao considerar esse território americano, nós estaremos falando que esses povos vieram pelo que hoje seria os Estados Unidos, o Canadá. Os Estados Unidos eles têm essa mania, né, de se chamarem americanos. Só que seriam norte-americanos, né? O território americano seria todo o continente, todos nós somos americanos. Então seria um erro, né, a gente falar território americano. Por isso ele está em aspas, né, para deixar claro que nessa concepção que a gente tem, a gente estaria falando mais ou menos sobre onde é os Estados Unidos ali, mas que o termo não é tão válido assim para ser utilizado. Então, ó, a América pré-colombiana. A princípio, nós damos o nome de pré-colombiana para falar sobre a América antes da chegada dos europeus, ou anteriormente às viagens de Cristóvão Colombo, para ser mais preciso, né? Até porque é pré-colombiana, né? Então, anteriormente a essas conquistas, já existiam sociedades desenvolvidas e organizadas socialmente, fossem mais simples ou complexas, que se consolidaram através dos milhares de anos. Povos esses que dominaram as regiões da Mesoamérica, Altiplano e Andino. Nós também vamos falar sobre o que é cada um disso. O que é Mesoamérica, o que é Altiplano, o que é Andino, vai ficar tudo muito bem explicadinho, tá? Vamos lá, ó. Mesoamérica. Para começar então. Mesoamérica é o nome que os estudiosos vêm dando para a região geográfica em que viveram grandes civilizações indígenas da América. Essa região inclui os territórios do México, Guatemala, El Salvador, Belize, além de partes da Nicarágua, Honduras e Costa Rica. Então, aquela parte toda ali da região central, principalmente. A Mesoamérica apresentou como traço característico a existência de inúmeros grupos étnicos e culturais distintas e falando línguas não aparentadas. Pessoal, o que seria línguas não aparentadas? Línguas não aparentadas, elas não possuem proximidade, elas não têm nada em comum. Então, mesmo eles estando próximos, né, numa região que, de certa forma, ela não é tão distante em extensão para que esses povos ficassem longe uns dos outros, as línguas que cada um falava, elas não tinham proximidade nenhuma uma com as outras, né? Mostra como é rica essa diversidade, porque mesmo estando perto, não era nenhuma coisa que a gente pudesse associar como, por exemplo, o português e o espanhol, que são línguas parentes. As línguas não aparentadas dos indígenas, elas não possuíam proximidade nenhuma, né? Então, cada povo, ali mesmo próximo um do outro, eles não se conversavam, né? As línguas eram completamente distintas umas das outras. Ó, terras baixas, alagadiças, planaltos semiáridos, vales férteis formam o cenário onde, durante cerca de 15 mil anos, para vocês verem como a história do nosso continente é um pouco mais antiga do que a gente imagina, né? Viveram diversos grupos humanos, os quais os mais importantes foram os Olmecas, localizados na planície costeira do Golfo do México, os Maias, que ocuparam a península de Yucatán e os altiplanos das costas da Guatemala, e os Aztecas, nas regiões do Planalto Central Mexicano e nas costas da Guatemala. Então, ali para a América Central seriam essas três as civilizações, né, que a gente considera mais importantes.
Aqui a gente trouxe um mapa para vocês, não sei se vai dar para ver muito bem, tá meio embaçado, né? Mas ó, dá para ver aqui ó, o Golfo do México aqui, essa parte toda entre a Península de Yucatán, a Guatemala aqui embaixo, Honduras, parte da Nicarágua, a Costa Rica. Então toda essa extensão para baixo aqui, tudo fazia parte desses territórios desses povos indígenas. Não toda a extensão, porque como a gente já disse anteriormente e vai continuar explorando, né, esses povos eles ficavam muito dispersos, né? Mas eles ocupavam essa região toda aí, para vocês observarem mais ou menos como era a disposição desses povos. Então, as sociedades andinas, né? Vamos lá falar sobre as sociedades andinas. Então, as sociedades andinas têm como base a sociedade Inca, que é tida como a maior das civilizações da América pré-colombiana, e ela fica localizada no Peru. Esses povos também ocuparam uma grande proporção da atual América do Sul, como a Cordilheira dos Andes, o Equador, Bolívia, Chile, Argentina e Colômbia. Então, sobre as características, a área andina apresenta costas áridas, altitudes acima de 2.500 metros, densas florestas. O desenvolvimento cultural dessa região foi distinto, conforme a localização dos grupos humanos na costa ou no altiplano. Aí a gente vai falar para vocês o que é o altiplano. Altiplano, pessoal, é o mesmo que planalto. O que seria um planalto, né? Planalto é uma superfície plana ou com poucos desníveis, elevada e circundada por vales. Então, é um vale, vamos colocar um vale não, é uma planície, né? Um lugar reto, que em volta possui muitos vales. Isso seria um território altiplano. Então, com a formação do Império Inca, após o primeiro milênio da nossa era, ocorreu o apogeu cultural da área andina. Então, lá em cima, na América Central, nós tínhamos os Olmecas, os Maias e os Astecas, né? Eles ficavam naquela região, eles eram povos mais dominadores daquela parte, né, da América. E os Incas, eles desceram um pouco mais, eles ocuparam principalmente a região onde hoje é o Peru. Estiveram também no Chile, Colômbia, mas principalmente no Peru, né, onde as maiores cidades desses povos elas foram concentradas. Mas isso a gente vai ver um pouco mais para frente também, a gente vai trabalhar bem legalzinho essa parte. Agora, ó, a origem dos homens americanos. Então, essa é, sem dúvidas, uma das mais emblemáticas perguntas existentes, e ela ainda intriga e motiva trabalhos de vários pesquisadores ao redor do mundo. Vocês já pararam para pensar sobre isso? É que às vezes é meio louco a gente. Nossa, mas como é que os caras chegaram aqui, né? Tipo, tá, o pessoal navegante chegou de barco e tal, e já encontrou gente aqui, mas como é que esse pessoal chegou, né? Então, existem algumas teorias e a mais aceita atualmente é que os primeiros habitantes do território americano foram os povos nômades asiáticos, que em seu processo de imigração atravessaram o Estreito de Bering e o arquipélago das Ilhas Aleutas para chegar à atual América do Norte. Então, o que são as Ilhas Aleutas? Vamos lá. As Ilhas Aleutas elas são um conjunto de ilhas a sudoeste do Alasca. Certo? Nós vamos ver também um mapa, tem um mapinha para a gente se organizar, porque falando assim, não, tá bom, né? Mas onde é que ficou o Alasca também? Quer saber de história e geografia tudo junto? Fica difícil. Vamos mostrar também onde ficam as Ilhas Aleutas. A princípio é isso, a gente vai falar mais sobre elas daqui a pouquinho também, tá? Tranquilo. Então vamos dar um segmento aqui. Ah lá, ó. Chegamos aqui na origem do homem americano. Vocês podem ver que a gente tem aqui rotas comprovadas, que são as setinhas completas, né? Então, o homem se originou ali mais ou menos para nordeste ali da África, né? E aí começou a se espalhar pelo mundo. E existem as rotas hipotéticas, que são as rotas tracejadas. Elas são mais difíceis da gente comprovar, né? Muito mais difíceis, para falar a verdade. Mas vamos trabalhar só com as rotas comprovadas, né? Vamos evitar muita suposição.
Vocês podem ver que eu fiz um circulinho azul aqui que está meio, né, para vocês entenderem o que significa. Meio que na borda desse circulinho, se vocês olharem bem, na ponta do Alasca ela tem meio que um tracejadinho aqui, ó. Essas são as Ilhas Aleutas. São um monte de linhas que elas ligam os Estados Unidos à Rússia. E ali onde tem essa seta maior, ó, que chega, que atravessa toda a parte aqui da Rússia e da Europa, e ela chega aqui no Alasca, ó, por onde essa seta passa, ali seria o Estreito de Bering. Então seria por aqui essa teoria mais aceita, né, de por onde esses povos atravessaram. Como é que eles atravessaram por aí, né? Nadando? Não foi nadando, obviamente. Se a gente trabalha com essa hipótese que eles atravessaram há cerca de uns 15 mil anos atrás, 15 a 20 mil, não se sabe ao certo, mas trabalha-se um pouco mais com uns 15 mil anos. Esse pedacinho do Estreito de Bering ele estaria glaciado, né? A Terra passava um período de glaciação, então os dois continentes eles estavam interligados por gelo. É por isso que esses povos eles conseguiam atravessar de um continente ao outro em caminhadas, né? As Ilhas Aleutas também elas seriam uma possibilidade, porque o gelo teria sido formado e teria criado uma passagem entre essas ilhas. E como a proximidade entre a Rússia e o Alasca por essas ilhas também, né, é muito próxima, né? E a proximidade próxima fica também muito difícil. Mas tudo bem, vamos continuar. Seria possível atravessar ali também pelas Ilhas Aleutas. Então vamos seguir aqui. Do resto aqui o mapa está de boa, né? A gente não vai trabalhar muito sobre as rotas hipotéticas, né? Embora elas sejam muito possíveis, né? Como não há comprovação, a gente não quer confundir a cabeça de vocês. Vamos mais ou menos pela certeira aqui. Embora seja difícil, né? Um trabalho historiográfico de tanto tempo atrás, ele requer uma pesquisa não só minuciosa, mas ele requer um cuidado extremo ao se falar alguma coisa, né? A gente não pode sair aí falando o que dá na nossa cabeça, o que a gente acha que é. Então, quanto mais antigo o que a gente quer estudar, mais difícil é a gente poder cravar com exatidão uma situação. A gente só trabalha com hipótese, mas com hipótese baseada em evidências que a gente possui. Então, vamos lá. Sobre a chegada do homem pelo Estreito de Bering, existem alguns testemunhos em sua provável presença por volta de 20 mil a.C., que seria no atual México. Entretanto, os fósseis mais antigos descobertos no sítio arqueológico de Tepexpan, a cerca de 40 quilômetros da cidade do México, datam de no máximo 9 mil a.C. Então, olha para vocês entenderem como que é complicado para a gente comprovar essa situação toda de povoamento americano. Porque, embora os nossos estudos tragam a possibilidade de um povoamento a partir de 20 mil a.C., então a gente estaria falando de 22 mil anos atrás, olha como é distante o negócio. Os fósseis mais antigos que foram encontrados na região do México são de 9 mil anos, ou seja, existe uma lacuna aí de cerca de 11 mil anos, 10, 11 mil anos. É muito tempo, né, para a gente trabalhar. Então, como que pode a gente calcular uma data tão longa assim, né, de 20 mil a.C., e só encontrar fósseis de 9 mil, né? Então, essa lacuna, ela intriga muito os pesquisadores, né? Não só os arqueólogos, os historiadores também. É que esse é um trabalho um pouco mais voltado para arqueologia, né? Então, agora vamos seguir um pouquinho aqui mais para frente para explicar alguma coisinha aqui, ó. Então, ressaltando que no Brasil foi descoberto no ano de 1975, em Lagoa Santa, Minas Gerais, o fóssil batizado de Luzia, que é até hoje o antigo fóssil humano, né, o mais antigo fóssil humano já encontrado em todo o continente americano. Ele é datado de aproximadamente 11.500 anos. Então, embora no México existam essas datas aí próximas de 9 mil a.C., aqui no Brasil foi encontrado um fóssil com 11.500 anos. Uma notícia um pouco triste para nós que trabalhamos
com essas fontes, né, é que durante o incêndio do Museu Nacional que aconteceu no Rio de Janeiro, o Fausto da Luzia ele era uma das peças que compunham, né, o arsenal do museu. E ele foi carbonizado também. Então, a presença do homem no continente americano ela não parece ultrapassar 30 a 40 mil anos. Portanto, os nativos daqui tiveram suas origens em outros lugares, o que traria uma justificativa suplementar ao emprego da expressão Novo Mundo. Provavelmente foi a Ásia que forneceu o essencial desse contingente humano, numa época em que os gelos recobriam o Estreito de Bering, criando assim uma imensa ponte, que durante milênios permitiu a passagem de várias correntes migratórias, atraídas pelo recurso de novas terras, principalmente a caça. Isso não exclui a possibilidade de contatos marítimos terem se produzido, em épocas menos remotas, através do Oceano Pacífico, mais provavelmente do que do Atlântico. Então, por aquele mapa que a gente observou lá, se estuda essa possibilidade. Não comprovada, muito difícil de ser comprovada, mas não é descartado, né? A gente não pode descartar nenhuma hipótese. E ali um destaque que eu faço aqui, ó, é que lá no comecinho desse slide, que a presença do homem no continente americano não parece ultrapassar 30 a 40 mil anos. Então, mesmo a gente trabalhando ali no outro slide com 20 mil anos, a gente fala de 30 a 40 também. Né? Os historiadores, alguns falam sobre 15. É uma história muito rica, é uma história muito complexa e existe muita coisa que aconteceu. Então, é sempre muito cuidadoso tocar nesse tipo de assunto para não cometer nenhum tipo de erro. Então, pessoal, vamos finalizar agora, né? Eu sei que eu prometi uma hora para cada aula, mas essa primeira aula em especial, ela tem menos conteúdo. É só uma abertura do tema. As aulas seguintes, elas terão um pouco mais de conteúdo, talvez a gente se estenda um pouco mais nas aulas que estão por vir. Nessa aqui o conteúdo é um pouco mais sucinto, né? Eu evitei trazer alguma coisa das outras aulas para essa, para não ficar uma divisão, né? Tipo, falei um pouquinho aqui sobre tal coisa e na outra aula eu continuei, fica um pouco perdido. Então é melhor a gente fazer desse jeito, né? Foi pausado, foi tranquilo, né? Acho que deu para entender bem como é que funciona. Então, falando sobre os povos andinos, né? Começamos a falar sobre a colonização, não. Falamos sobre o povoamento, né, desse território, sobre como esses povos eles vieram, eles atravessaram, né, até chegar aqui. A gente tem que destacar que esse processo histórico ele é muito complicado de ser estudado, né? Os historiadores têm uma responsabilidade muito grande em não inventar nada, né? Não se pode inventar dados. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado sempre em passar até para vocês, né, alguma coisa que a gente não tenha certeza. Por isso que eu bati na tecla de falar para vocês sobre até aquelas linhas tracejadas que a gente viu no outro slide, né? Que são rotas não comprovadas, né, de civilização, por isso que eu não falei sobre elas. Nós não podemos vender, né, essa ideia para vocês de que qualquer coisa pode ser aceita. Ainda são trabalhos sendo feitos, ainda existem trabalhos sendo feitos para averiguar possibilidades ou não dessas situações, mas para uma garantia, para que para vocês não fique tão ruim, para que para mim também não fique ruim, vamos trabalhar sempre com a exatidão dos fatos, né? A gente não pode ficar mirabolando. E quanto mais antiga é essa situação, quanto mais atrás no tempo se encontram essas informações, mais difícil é a gente encontrar esse consenso para chegar numa conclusão exata sobre o que a gente está falando. Se é isso mesmo, se não é. Por isso que é muito importante desconfiar sempre. E não só aqui, isso é uma coisa que vocês todos devem levar para a vida.
qualquer informação, qualquer notícia que vocês lerem, desconfiem sempre. Busquem fonte, busquem referência, busquem dados, porque é muito fácil, principalmente hoje em dia. Então, um alerta que eu deixo para vocês, acho que vale a pena a gente aproveitar, já que estamos num campo de estudo, num campo de aula, num campo de debate, inclusive, vale a pena alertar vocês para que hoje é muito mais fácil você disseminar uma informação não verídica, né? Muito mais fácil você inventar qualquer coisa e jogar no ar e as pessoas pegarem e comprarem aquela verdade como uma verdade absoluta. As pessoas não têm o hábito de questionar. As pessoas perderam essa vontade de querer saber, de querer descobrir, de querer entender sobre. É tudo que você fala, elas aceitam, elas balançam a cabeça. E não, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu poderia vir aqui e encher essa matéria aqui de coisa nada a ver e vocês talvez comprassem essa ideia. Por quê? Porque vocês não teriam esse espírito que eu, particularmente como professor, quero passar para os meus alunos, que é esse espírito investigativo, esse espírito de querer saber de onde vem, essa questão de querer ter a certeza das coisas. A gente costumou muito, a gente levou muito em banho-maria as coisas no mundo, principalmente depois dessa ascensão da tecnologia para cá, né? Para nós está tudo sempre muito bom, está tudo muito bem, é muito confortável, né? Ouvir aquilo que a gente sempre quer. É muito fácil aceitar uma única verdade. É muito trabalhoso também você ter que procurar saber se é verdade ou não, do que a gente está falando, onde eu vou achar tal informação. E a gente às vezes passa horas e horas rolando feed de notícias no Facebook, curtindo foto de gente que a gente nunca vai ver na vida no Instagram, lendo comentário de gente brigando com gente em Twitter, essas coisas todas. Mas a gente não para pensar, a gente não para questionar meia horinha do nosso dia que fosse. A gente não para ter essa vontade de descobrimento. A gente às vezes pensa em várias coisas durante o dia, a gente quer saber sobre várias coisas durante o dia. Uma vez ou outra, talvez não aconteça sempre com vocês. No meu caso é diferente, inclusive tanto por isso que eu escolhi esse curso, tanto por isso que eu escolhi ser professor, porque a dúvida me motiva, o questionamento por querer saber das coisas, ele me motiva. Talvez não motive vocês da mesma maneira que me motive, mas ela deveria ter, vocês deveriam ter, aprender a querer saber sobre as coisas. Mesmo que fosse, sei lá, como é que faz um bolo de cenoura? E você, não sei, mas também não preciso saber agora. Não, vai lá, vê a receita. Viu num site? Vai lá, vem em outro site. Compara as receitas. Isso é uma coisa que não parece grande coisa. Eu estou comparando duas receitas de bolo de cenoura. Aonde que eu vou chegar? Não parece uma grande coisa, mas faz total diferença. Porque você cria esse hábito, você cria sem querer, você cria meio que, não na brincadeira, mas você cria numa questão de não levar tão a sério, você não está estudando, você não está focado em um tema específico sobre aquela determinada situação, você está lá só vendo o seu bolo de cenoura. E você já cria esse hábito de comparar uma receita com a outra. Aí quando você lê qualquer coisa mais pra frente, se você pegar esse hábito, você criar esse costume, você vai ler uma notícia lá e você vai falar, bom, mas espera aí, deixa eu saber se isso aqui é real ou não. Deixa eu querer investigar sobre isso. Deixa eu querer aprender mais sobre isso aqui. Você chega lá, compara. Achou aquela notícia? Beleza, não é errado você se informar por Facebook. Não é errado você ler alguma coisa que chega para você no WhatsApp. Não é errado aparecer na tela do Google, na hora que você abre lá alguma informação que está ali e você fala, nossa, não é errado você ler sobre isso. O errado é você ler só sobre isso. O errado é você pegar aquilo e falar, não, olha só, é isso aqui e acabou. Não tem outra chance de ser diferente disso, porque é o que está aqui. A gente não pode cometer esse erro de achar que aquilo é aquilo ali só e pronto. Existem muito mais coisas que a gente tem que investigar. O brasileiro, o povo brasileiro em geral, e não só por uma questão de situação que a gente pode observar na educação, na saúde, na política, transporte público, enfim, o brasileiro em si, ele perdeu a vontade investigativa, ele perdeu a vontade de querer saber as coisas. É um povo calado, é um povo que abaixa a cabeça. Se tornou um povo que aceita tudo que vem. Se tornou um povo que não quer saber.
É um povo que tá bom, se aquele cara falou, tá bom, se o outro cara também falou, tá bom. E é sempre tá bom. A gente nunca sai desse círculo, vamos chamar de círculo vicioso, né? Um círculo vicioso. A gente está vivendo num círculo vicioso. Nós estamos vivendo numa sociedade viciosa, né? Porque a gente não sai disso. É sempre aparece uma informação, metade compartilha aquela informação, metade discorda. Metade nem lê a informação, metade lê e não concorda. Metade lê outra informação e não lê aquela que foi compartilhada. Metade não quer nem saber do que está se falando. A outra metade quer saber, mas não vai atrás de querer procurar. Vocês precisam muito querer começar a ter vontade de aprender as coisas. Começar a querer saber das coisas. Não precisa ser necessariamente sobre uma aula de história. Muita gente não gosta de história. Porque, nossa, porque história é chato pra caramba. Realmente, não é uma matéria fácil de lidar. É uma matéria com muitos detalhes, é uma matéria rica em processos, é uma matéria que às vezes você está lá e de repente você está sentado numa cadeira numa escola às 7 da manhã e sua primeira aula de segunda-feira é história. Meu Deus, que vontade de dormir, né? Mas tudo depende também do professor que está aplicando aquela matéria, né? Tudo depende da forma como você é tocado. Imagina você chegar numa segunda-feira, após aquele domingo lá, que você assistiu o Big Brother, tá cansadão, porque acabaram 1 hora da manhã. E você chega naquela segunda-feira, aí o professor entra na sala, ele tira daquela bolsa um livro com uma grossura que cabe um palmo de mão dentro. Ele fala para todo mundo, vamos lá. Aí cada um abre o livro lá na página 114. Fala, agora vocês vão ler o capítulo. E aí ele bota todo mundo para ler um capítulo do livro numa segunda-feira, às 7 da manhã. Se torna algo chato. Às vezes as pessoas perdem essa vontade, dá até para chamar de tesão em querer aprender, citando o Clóvis de Barros Filho, né? As pessoas perdem essa ânsia de querer saber as coisas, porque às vezes o professor usa uma metodologia cansativa, o professor usa um modelo de abordagem que ele não é o mais legal, enche o saco, e você fica, nossa, essa aula não acaba, esse professor só lê, só lê, só lê. Não faz nada divertido, não faz nada diferente, e esse desgaste vai te tirando vontade, né? Você vai perdendo interesse. Isso é natural. A gente não pode ignorar aqui todos os campos. Nós temos que falar sobre tudo. Isso é natural. Não é culpa de vocês. É culpa de um sistema de ensino que ele também está viciado, né? Não é só a sociedade brasileira que entrou num círculo vicioso. O sistema de ensino está viciado. Os professores dificilmente inovam, né? Eu estou aqui para tentar quebrar paradigmas. Eu estou aqui para tentar quebrar um conceito. Eu quero trazer essa questão do aluno se sentir mais próximo com a matéria. Eu quero trazer vocês para perto do professor. Eu quero que vocês sintam uma cumplicidade, eu quero que vocês sintam essa questão de poder conversar sobre o tema. E não só um negócio, vamos fazer uma decoreba. Não é sobre fazer uma decoreba. A gente não pode aqui, vamos gravar aqui o ano tal e a data tal. Não, história é muito mais do que isso. E quem ensinou desse jeito, ensinou errado. Para vocês, talvez funcione hoje, talvez funcione no vestibular, mas não funciona para a vida. Porque para a vida a gente tem que ter essa vontade do aprender, a gente tem que ter essa vontade de querer observar, de querer entender, de querer saber onde é que está, por que está, como é que não é, como é que deixou de ser. E comecem a praticar. A gente perde tanto tempo no Facebook, no Instagram da vida. Pega um dia, meia hora. Não vai fazer diferença você curtir um stories da Jade Picon ou não. Mas você pega e faz uma diferença você ler uma matéria sobre, principalmente agora de eleição, uma matéria sobre política. Isso faz diferença. Não faz diferença você curtir o gato do seu vizinho, que postou stories lá. Mas faz diferença você ler sobre qual que é a situação da crise hídrica no estado de São Paulo. Não faz diferença você saber quem é que está namorando, quem é que largou no Facebook. Faz diferença. Mas faz diferença você querer saber como é que funciona a política de preço da Petrobras, né? Então são assuntos que a gente observa acontecendo
e ninguém fala nada, e você não vai deixar de viver a sua vida, você não vai deixar de saber quem é que está namorando, você não vai deixar de viajar de Picon fazendo anúncio, a sua vida sempre vai seguir normal. Só que a gente perde muito tempo dando importância para essas pequenas coisas, essas coisas que a gente não vai levar. Porque quando a gente ficar mais velho, quando a gente chegar nos nossos 30, 40, aí 50, 60 anos, a gente vai olhar e vai pensar, pô, eu não lembro quando eu tinha 20 anos qual que era o story da Jade Picon que eu estava curtindo. Mas eu lembro que eu li alguma coisa sobre a Petrobras e eu entendi sobre aquilo. Eu não lembro quem é que o fulano de tal namorava quando eu tinha 20 anos, lá em 2022. Eu não lembro. Mas eu lembro que eu li alguma coisa sobre a crise hídrica. Nossa, eu não lembro como é que era o gato do vizinho. Mas eu lembro que eu li sobre política num ano de eleição. E aquilo ajudou a definir meu voto. Aquilo me ajudou a criar consciência política. Então, foquem, estudem, criem esse hábito. Vocês não vão se sentir prejudicados. O saber, o conhecimento, ele nunca é demais. Ele sempre motiva, ele sempre engaja, ele sempre te dá vontade de querer saber. Não vai matar ninguém, não é difícil. Às vezes, ai, nossa, porque eu vou ler esse textão. É só começar. Vocês não param para ler um textão de uma coisa que vocês consideram chata, mas vocês param para ler um textão de alguém se justificando porque bateu na outra pessoa. Não, gente. A gente está totalmente errado. Nós estamos vivendo o avesso do inverso, né? É muito. Chega a ser um pouco até assustador a situação que a gente vive hoje no Brasil, pela falta de interesse das pessoas, pela falta de interesse que algumas pessoas elas estão tendo sobre os assuntos. Ah, professor, mas isso funciona só com história? Quer dizer que eu só posso ler sobre política? Quer dizer que eu só posso ler sobre a crise hídrica e não sei o que tem? Não! Você tem uma dúvida sobre matemática? Cara, tem realmente uma vastidão de professores ensinando fórmulas, ensinando técnicas, tudo no YouTube. E não só de matemática, mas você tem biologia, você tem filosofia, você tem artes, você tem literatura, você tem a língua portuguesa. É só você saber o que você quer saber. Analisa qual que é a sua prioridade. Nossa, mas eu não entendi aquela conta que a professora fez hoje na aula, que eu fiquei completamente perdido. O que será que ela quis dizer? Calma, você consegue descobrir. Hoje, o acesso que a gente tem para a informação, ele é diferente. Na minha época, isso não faz muito tempo, né? Na minha época que... Nossa, o professor é velho. Não, na minha época eu falo 10 anos atrás. Não faz muito tempo. Já era muito difícil você ter acesso a algum tipo de informação. Era burocrático demais. 15 anos atrás, então, pelo amor de Deus. A gente tinha que sair, caçar uma lan house para poder fazer um xerox de um trabalho. Era um negócio que hoje em dia você pensa, nossa, isso tinha que acontecer mesmo? Não, mas tinha. Tinha sim que acontecer, porque era o jeito nosso, era a nossa possibilidade de viver naquela época. As pessoas têm que entender isso, que hoje a facilidade está na nossa mão. Hoje nós temos a informação na nossa mão. Nossa, mas eu não entendi o que é ditongo, tritongo. Vai lá, procura uma aula de língua portuguesa no YouTube, você encontra explicadinho. Ah, mas como é que faz o teorema de Pitágoras? E tem lá na internet o teorema de Pitágoras, está tudo explicadinho. Tem o seno, cosseno, tangente. Ah, mas a biologia que eu não entendo. Ah, vai lá, vê uma aula de biologia, professor de biologia lá. Aula de química. Ah, mas eu não entendi o que é o átomo, o que é o mol. Vai lá, procura uma aulinha de coisa. Os professores eles estão sempre disponibilizando vídeo, tem muita matéria, tem muito conteúdo legal, dá para aproveitar, dá para curtir. E você não perde esse tempo. Ah, mas nossa, mas você não sabe. Eu tava assistindo Netflix e eu assisti uma temporada inteira da série que lançou em um dia só. Mas você não para assistir uma aulinha de 20 minutos explicando aquela dúvida que você teve na escola, que é uma coisa que faz diferença para você. Ah, mas que diferença faz para mim? Eu não vou seguir
uma universidade, eu não quero fazer uma universidade. Faz diferença. Você não quer fazer uma universidade? Vai fazer um curso técnico. Você não quer fazer um curso técnico, mas você vai ter que trabalhar em algum lugar. Você vai ter que ter algum conhecimento, né? Você não pode só estagnar a sua vida e achar que está tudo bem. Vai lá, tira uma dúvida. A Netflix vai estar lá com a série que você quer assistir o fim de semana inteiro, o resto do tempo que for. Mas a matéria que que você perdeu, que você não pegou, ela vai passar. Vai chegar outra mais complicada. E aí, às vezes, você precisa saber sobre aquela e você não aprendeu aquela direito. Para você aprender a outra, você precisava saber aquela lá. Então, procura. É uma troca de minutinhos. Não muda muita coisa, não muda a sua vida, não altera seu ritmo. Só vai atrás. Hoje, e isso a pandemia fica muito claro pra gente, ela deixa muito claro pra gente que hoje quem corre atrás é o aluno. É o aluno que tem que saber, é o aluno que tem que se informar. Que o professor está ali, ele está ali dando apoio, ele está ali com o material, ele está ali para tirar a dúvida. E o aluno ele está lá e fica assim, ok, eu tenho duas opções. Ou eu pego a minha mochila, coloco em cima da carteira, deito e durmo, ou eu vou atrás de querer saber mais alguma coisa. Criem esse hábito. Mais uma vez, reforçando, criem esse hábito. Principalmente como esse é um tema mais voltado para o ensino fundamental, é importante que crie-se, quanto mais novo você cria o hábito, melhor é. Então crie o hábito. Tenha essa vontade de criar o hábito. Não se perca no... Ai, nossa, porque procrastinar é uma delícia, né? A melhor coisa do mundo que você tem é você não fazer nada. Ah, deixa, eu ainda tenho fim de semana. Ah, deixa, eu trabalho só para daqui 15 dias. Ah, deixa, só para me entregar no fim do bimestre. Procrastinar é uma delícia. Só que quanto tempo a gente perde? Eu mesmo, eu sou um procrastinador, eu assumo, confesso. Porque é confortável, a gente, nossa, não, deixa pra depois, não vou me estressar com isso agora, tô tranquilo aqui, tô na minha. E isso é ruim pra nós. A gente tem que perder esse hábito, a gente tem que criar novos hábitos, né? É difícil, é muito complicado de criar, mas a gente consegue. É devagar, é com muita paciência, inclusive, né? Autocontrole, muito conhecimento pessoal, mas a gente consegue. Então, tenham isso para vocês. Aprendam, se adaptem, criem essa rotina, modifiquem-se, porque não é tempo perdido. Quando você lê alguma coisa que te faz interessar, quando você lê alguma coisa que você precisa saber, ou que você quer saber e que faz uma diferença, não é tempo perdido. Ainda mais quando você pega informação contraditória, pega uma outra coisa para você ler que contradiz aquilo que você leu, conflite as informações. Quebra a cabeça, tenta entender um lado, tenta entender o outro lado. Crie esse sistema de questionamento para você comparar as duas situações. Crie esse hábito de debater o tema. Acho que essa parte, né, já ficou bem claro, né? Até me prolonguei um pouco mais do que eu deveria. Espero não ter confundido muito a cabeça de vocês. Mas vamos finalizar, então, a aula de hoje, né? Adicionar mais alguma coisa que dê para adicionar. E vamos lá. Então, finalizando a aula de hoje e já deixando um gancho para a próxima aula, é necessário destacar que as civilizações pré-colombianas, que serão tema dos nossos estudos, elas foram destruídas e a sua cultura foi praticamente dizimada, ela desapareceu. Por quê? A cultura dessas civilizações ela era muito voltada principalmente em religião. Isso a gente vai ver mais para frente, a gente vai explicar de novo. O que acontece? Durante a colonização espanhola, a Igreja Católica ainda detinha um poder muito grande. E ela considerava outras religiões como religiões que não deveriam ser aceitas. Você não deveria acreditar em nada que fosse fora o cristianismo. Então, a ordem era: destrua as evidências religiosas dessas outras civilizações. Ou você acredita no cristianismo, ou você é condenado à morte. E foi o que aconteceu. E como essa cultura era voltada principalmente nessa questão religiosa, a maioria do que você tem sobre informações, ela foi realmente dizimada. Ainda você tinha algumas questões como a arquitetura também, algumas coisas desapareceram.
certo? A cerâmica, né? A cerâmica também, algumas coisas desapareceram. Os trabalhos, inclusive, eram muito bem feitos, né? Mas a principal era essa cultura por ser muito ligada à religiosidade, né? E sobre as civilizações, né? A civilização maia, né? Que talvez seja dentre as três a mais famosa que a gente tem, todo mundo acho que sabe o porquê, né? A civilização maia, ela já se encontrava à beira da extinção, né? Enquanto os incas e os astecas, eles viveram a sua destruição a partir da chegada dos conquistadores espanhóis no século XVI. Então, o que isso quer dizer? A civilização maia, ela já estava num processo de decadência, né? Ela já não vivia mais o seu apogeu, ela já estava com conflitos internos muito desgastantes, né? O povo não era mais unido, o líder não era mais totalmente respeitado. Então, ela já não se encontrava mais nos seus tempos áureos, né? Ela já estava realmente à beira da extinção, ela não tinha mais poder. Agora os outros não, né? A religião não, as civilizações astecas e as civilizações incas, elas ainda estavam num processo, né? Os incas até um processo de elevação da sua cultura ainda, né? Os astecas talvez um pouco mais estagnados. Ali a gente vai estudar também sobre isso mais para frente, a gente vai ver sobre isso. Mas os astecas talvez estivessem um pouco mais estagnados e os incas eles estavam ascendendo. Então entre as três civilizações a gente tinha os maias em decadência, os astecas estagnados e os incas em ascendência, né? E aqui, ó. Contudo, esses povos deixaram vastos elementos de destaque, como o chocolate, inventado pelos astecas, e, no campo medicinal, o tratamento da malária com quinino, praticado pelos incas. Essas duas questões aqui do final, né, que foi o chocolate, inventado pelos astecas, e o tratamento da malária, que foi feito pelos incas, elas servem justamente para quebrar esse conceito do eurocentrismo que a gente tem. Que às vezes a gente pensa, nossa, mas talvez é um povo que não tinha tanto conhecimento, um povo que não era, né, visto como intelectualmente desenvolvido, mas eles tinham essas questões. Né? O chocolate, todo mundo ama, né? E foi inventado pelos astecas. O tratamento de malária, que foi inclusive depois utilizado pelos próprios espanhóis, né, e ganhou o mundo, praticado pelos incas. Então, para você ver que o conhecimento desses povos ele era diferenciado, eles tinham sim conhecimento, eles sabiam o que eles faziam. E essa postura que a gente tem de considerar o eurocentrismo é essa postura de desvalorização desses povos. E a gente olha com certa dúvida, né? Isso naturalmente a gente faz isso até com os nossos próprios povos indígenas, né? Quando a gente fala sobre a colonização portuguesa, nós olhamos com uma certa, tipo, até com uma certa pena, né? Dos índios, tipo, nossa, não sabiam nada, não sei o que. Mas não, na verdade eles sabiam. E nós que compramos essa ideia deturpada, né? De, não, porque eles não sabem nada. Não, eles sabiam. Eles sabem, eles eram os donos daquelas terras. Eles sabiam onde pisar, eles sabiam o que comer, eles sabiam onde caçar, eles sabiam aonde era perigoso, o que não comer, o que era veneno. Eles tinham esse conhecimento. Então, eram civilizações que estariam e progrediriam se estivessem ali e não fossem encontradas, entre aspas, né? E que essa visão eurocentrista ela mudou completamente a forma que nós temos de percepção dessas civilizações. Bom, acho que agora dá para finalizar. Espero que tenha sido, dentro dos conformes, esclarecedor para vocês. Desculpa o alongamento aí numa certa tecla, né? E acho que do resto ficou bem explicado, né? Espero vocês na próxima aula. E aí nós começaremos a falar sobre os povos. Finalmente falar sobre esses povos indígenas das regiões. Fiquem todos muito bem e até a próxima aula.